Por gentileza, tome o seu assento. Abra sua Bíblia comigo nesse ambiente glorioso. Lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 9. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer, irmãos, a toda a nossa liderança por nós estarmos juntos aqui hoje, na pessoa do pastor Marconi, agradecendo o pastor Mateus, os irmãos de Garden Grove, os nossos irmãos de Glenda que estão aqui conosco, os nossos irmãos aqui de Los Angeles, muito obrigado por virem, né? Os nossos irmãos de Seattle que participaram da ACO, de maneira pelo Zoom. Agradecer a todos os nossos irmãos que estão conosco aqui. E nossos irmãos de Moreno Vale, na pessoa do presbítero Jonathan, também que está conosco, né? O Jonathan a igreja de Moreno Vale é parte da Regional 1 das igrejas hispanas, né? Mas, na verdade, nós somos muito mais regional do que ele com a 1. Está muito mais aqui do que ele com a regional dele, porque a regional dele é espalhada pelos Estados Unidos. Mas ele está sempre aqui com a gente. Eu agradeço aos nossos irmãos de Moreno Vale, que tem sido também uma bênção conviver com os irmãos em nome de Jesus. Eu falo isso, irmãos, porque nós vamos meditar na palavra de Deus agora. E a palavra de Deus, irmãos, pelo seu Espírito, é o elo da nossa unidade. O elo da nossa unidade não está numa bandeira ministerial. Não está porque nós temos o mesmo pastor. Ela está porque todos nós, inclusive o nosso pastor, cremos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, através da fé, pelo Espírito de Deus, na sua palavra revelada, para a glória de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Capítulo número 9, nós vamos ler alguns versículos para meditar nessa noite na palavra de Deus. E quantos querem a palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Glória a Deus. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Glória a Deus. Irmãos, essa leitura do cego de nascença é uma das leituras mais conhecidas dos evangelhos do Senhor Jesus Cristo. Ela diz respeito a um momento no ministério de Jesus. Aqui a gente entende que já era um momento já onde Jesus já tinha uma certa fama no seu ministério. E a palavra de Deus diz que Jesus passando, ele viu. É interessante esse texto, a maneira como João explica, porque ele fala que ali não era um lugar onde era o objetivo de chegada de Jesus naquele momento. Não era um lugar que ele estava indo para. Era um lugar que ele estava passando, tinha uma passagem naquele lugar. E é interessante que eu e você em passagem, né, eu e você, as andanças que a gente faz na vida, a gente vai e sempre vê alguma coisa interessante no caminho. Quem nunca dentro do carro já comentou assim: rapaz, você viu? Você viu ali fora? Você viu aquilo ali? Você viu aquela pessoa? Você viu o jeito que aquela pessoa estava andando na beira da rua? Já aconteceu isso com você? Você está andando e você nota, por exemplo, um comércio novo. Olha só, abriu um Walmart aqui. Mas 6 meses estava construído e você não viu. Mas olha, abriu um Walmart aqui. Você já passou com certeza por essa experiência de estar passando num lugar e notar alguma coisa pela primeira vez. A palavra de Deus vai dizer, e João explicando para a gente, que Jesus passando, ele viu um homem cego de nascença. Aqui é claro que a referência do texto, aqui o nosso querido João pode estar tratando isso, porque mais para frente ele vai dar a menção de que ele era um cego de nascença. Ou então aquele homem já era conhecido por ser esse cego de nascença daquela região. Ou existia alguma coisa na sua cegueira que implicava que ele só poderia ser cego daquela maneira se fosse de nascença. O fato é que Jesus percebe aquele homem, ele vê aquele homem. É interessante que Jesus viu aquele homem, mas aquele homem não viu Jesus, ele era cego. Eu queria dizer para você que muitas das vezes nós não estamos vendo Jesus, mas Jesus está vendo a gente. Amém. Glória a Deus. Muitas vezes nós não estamos observando o que está acontecendo à nossa volta, mas Jesus, mesmo de passagem, nos vê. Glória a Deus. Eu acho bonito isso porque a palavra de Deus fala lá nos evangelhos, no proto-evangelho de Gênesis, que quando Deus estava passando em frente aos carvalhais de Mamre, Abraão convidou Deus para ir na sua casa. A palavra de Deus fala que Deus estava passando em frente aos carvalhais de Mamre. Ele não estava nos carvalhais de Mamre,
Os Carvalhais de Mãe não era o objetivo final da jornada, mas ele passando por lá, Abraão convidou. Abraão tomou a oportunidade de convidar Deus para estar na sua casa, para participar das suas coisas, para entrar na sua tenda. Esse cego de nascença, ele não teve condição disso. Ele não conseguiu convidar Jesus para ir na sua casa, para passar, conversar com ele ou alguma coisa. Mas a Bíblia ainda continua denotando para a gente, como a gente acabou de dizer, que Jesus o viu. E quando Jesus o viu, esse notar de Jesus trouxe uma conversa entre os discípulos. E aqui mais uma vez a ideia é que talvez aquele cego já fosse conhecido, ou o fato de ser uma cegueira de nascença já traz esse conhecimento, né? Alguns teólogos gostam de elucubrar que o fato de ser cego de nascença é porque ele não tinha o globo ocular, ou porque existia uma referência muito clara da cegueira naquela nascença. O fato é que ao Jesus observar aquele cego, os seus discípulos começaram a discutir. E a discussão dos discípulos ela é muito peculiar de qualquer pessoa vivendo em qualquer etapa da vida. Você já percebeu como nós temos uma facilidade de achar solução para o problema das pessoas? Nós sofremos com os nossos problemas, nós nos escabelamos com o nosso problema, né? Nós choramos nos pés de Jesus pelo nosso problema, mas o problema dos outros, a gente resolve tão fácil, né? Eu falo, por que o fulano não faz tal coisa? Gente, que dificuldade é essa, gente? Tão simples. Por que não resolve isso? Né? A gente acha a causa para o problema dos outros tão fácil. Né? A gente olha a nossa situação e fala assim, meu Deus, eu não entendo porque eu estou passando isso. Mas quando é o irmão que está passando, eu sei porque que ele está passando isso. Né? É lógico, todo mundo sabe por que ele está passando isso. Mas os nossos problemas a gente não tem, o que a gente está passando. Os discípulos viram o cego de nascença e falaram assim, de certo, né? Alguém pecou. A única pergunta que sobra é quem? Os pais ou ele? É óbvio que tem aí alguma coisa, né? Tem, como a gente fala no português nosso, tem caroço desse angu, né? Alguma coisa aconteceu aí, é óbvio que tem alguma coisa que foi feita para ele estar nessa situação, para ele estar passando por isso. Quem pecou? Ele ou seus pais? Paulo é tão perspicaz na carta que ele escreve à igreja de Coríntios, quando convida os irmãos a ceia, ele fala assim, examine-se, pois o homem a si mesmo. Esse é o exame mais difícil de fazer. Porque o exame pessoal, irmãos, ele precisa de passar por um teste da honestidade. E não é que nós não queremos ser honestos, nós queremos ser honestos. A dificuldade é conseguir ser honesto. É conseguir ser honesto a respeito de si mesmo. E deixar com que o Espírito Santo de Deus chame a atenção pelas coisas que realmente acontecem e se passe pela nossa mente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma desse pão e beba desse cálice. A pergunta dos discípulos não era a respeito da conduta deles. A pergunta dos discípulos era descobrir o que foi que aquele rapaz fez. O que foi que aconteceu? Foi ele ou seus pais que pecassem para que ele nascesse cego? Agora, como é que o rapaz pecou para nascer cego? Como é que ele pecou para nascer cego? Pecou no ventre da mãe para nascer cego? Os discípulos fazem perguntas porque, mais uma vez, para eles é pertinente que exista um motivo pejorativo em toda a situação de dificuldade do homem. Aqui o cego para mim parece mais Jó, sendo cercado pelos seus amigos. O que você fez, Jó? Ah, Jó, pelo amor de Deus, ele está passando por tudo isso, você fez alguma coisa, Jó. Jó, você fez alguma coisa. Jó, não tem como você não ter feito. Deus não é assim, Jó. Deus não é, mas o inimigo é. O inimigo é terrível. Jesus começa então a dizer para os seus discípulos, fala, nem ele pecou, nem seus pais. Foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus passando não viu o cego. O cego não o viu, mas ele viu o cego. E quando ele viu o cego, abriu uma oportunidade, não para que o cego visse, mas para que nele se manifestasse as obras
de Deus. Glória a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Jesus te viu, quando Ele encontrou você no caminho, que você ainda não tinha visto Ele abriu uma oportunidade para que na sua vida se manifestasse as obras de Deus. Glória a Deus. Você veio a Jesus não por causa de você, mas por causa dele, para que na sua vida se manifestasse a obra salvadora e redentora dele. Nós estamos cercando essa mesa nessa noite, porque Jesus é maravilhoso. Porque Jesus nos vê. Porque Ele nos alcança com a sua redenção, com o seu amor através do seu sangue. Ato contínuo. Jesus fala assim para os seus discípulos: olha, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus traz à memória dos seus discípulos a motivação pelo qual o seu ministério estava ali sendo executado. O ministério de Jesus estava sendo executado não por conta do pecado das pessoas simplesmente, mas por causa da redenção que Deus queria causar. Lembra em João capítulo de número 3, versículo de número 16, que você ama, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Porque o Filho de Deus veio ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A obra de Deus veio à terra para que o homem tivesse uma chance de salvação, porque nessa esfera de caminhada humana, todos nós nascemos cegos de nascença. Nenhum de nós temos condição de alcançar a visão, se Deus não nos der. Se Jesus não trouxer a nossa vida das trevas para a luz, nós nunca vamos acordar dessa cegueira. Nós nunca teríamos acordado dessa cegueira. Ato contínuo desse texto, eu quero meditar nessas linhas aqui com vocês, para nós cearmos nessa noite. Jesus, no versículo de número 6, a Bíblia fala que ele, tendo dito isso, cuspiu na terra a saliva, fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego. Aqui mais uma vez os comentaristas têm aqueles que a Bíblia deles é ilustrada, né? Vem com figura do lado. Alguns deles dizem que untar os olhos aqui é que ele não tinha o globo ocular, então Jesus fez do pó da terra o globo ocular e colocou dentro dos olhos do cego. Lindo, né? Que linda visão, né? Alguns outros falam que simplesmente, na verdade, Jesus queria causar nele e que ele fosse buscar a água como símbolo do homem que nasce com as trevas nos olhos e busca a água do Espírito para limpar. O fato é que se eu fosse o cego naquele momento, eu ia falar assim: que negócio é esse? Eu já sou cego, ainda você vem sujar minha cara. Eu já passo vergonha desde que eu nasci. Se põe no lugar do cego. Eu nunca vi meus pais. As pessoas falam: como o dia está lindo hoje. Eu não sei se está. Se ele fosse casado, ele nunca tinha visto a esposa. Se ele fosse pai, ele nunca tinha visto os filhos. E ainda nesse momento agora chega alguém, e eu ouço eles discutindo a culpa é de quem em volta de mim, e esse homem agora suja a minha cara. Deixa eu falar uma coisa para você. Existem coisas na vida que acontecem que você fala assim: agora parece que piorou, mas é o instante seguinte do milagre de Jesus. Aleluia! É o instante anterior da mudança de vida por completo. Tem dias que você considera a sua situação a humilhação final, mas é o instante anterior da mudança completa na sua vida, para a glória do nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Para prestar atenção. Muitos de vocês podiam contar esse testemunho para mim, que no momento que vocês encontraram Jesus, era o momento mais difícil da sua vida.
quantos eu já não ouvi? Pastor, quando eu vinha Jesus eu estava desesperado. Pastor, quando eu vim à igreja pela primeira vez eu estava desenganado pelo médico. Nós temos um irmão aqui nessa igreja que congregou conosco por muitos anos, nosso querido irmão Zé Mário. O irmão Zé Mário tinha uma condição muito boa e tinha trabalhos muito bons na área de aviação aqui nos Estados Unidos. Ele trabalhava como comissário de bordo numa época onde ser comissário de bordo era uma coisa importante, né? Hoje não. Hoje comissário de bordo tem tanto avião aí fora, mas naquela época não tinha tanto avião assim. Ser comissário de bordo e trabalhar fora do Brasil era uma coisa muito boa. Era um trabalho muito bom. E ele já tinha um cargo de uma certa gerência. Mas ele veio para a igreja por algum tempo por causa de uma doença que começou a tomar conta do seu corpo. Ele estava com AIDS, ele não sabia. E durante um culto, nessa igreja aqui, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Los Angeles, pastor Romildo naquela época, aliás, era um missionário que estava do Brasil aqui, fez uma oração pelo irmão Zé Mário. O irmão Zé Mário foi curado, e até hoje veio para Jesus num momento difícil. Humilhação final. Além de ter passado tudo que eu passei, estar exposto da maneira como eu estou, agora eu vou morrer disso aqui. Mas aí Jesus troca o cativeiro da pessoa e tira ela do charco de lodo e faz ela sentar entre os príncipes do seu reino. Jesus unta os olhos desse cego com barro e diz assim, olha, com lodo, né? Aqui está escrito na minha Bíblia. Vai e lava-te no tanque que tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, lavou-se e voltou vendo. Glória a Deus, aleluia. Vai lavar o rosto aqui, assim. Foi e voltou vendo. Glória a Deus. Vai para a casa do Senhor, começa a servir, que eu vou te mostrar o mundo espiritual, e volta vendo. Vai para a casa do Senhor, se batiza nas águas, começa a servir, que eu mudo a sua vida, e muda. Vai para a casa de Deus, começa e se entrega a mim, e eu restauro a sua família, e a família é restaurada. É o processo. Está sujo, está difícil, lave-se, e Deus vai transformar a sua vida e a sua cegueira em nome do Senhor Jesus Cristo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? A memória das pessoas sobre a vida sobre quem o cego era. Tem muito crente que tem dificuldade com isso, sabia? Você vem para Jesus, a sua vida muda, mas as pessoas lembram ainda quem você era. Não é aquele rapaz lá que dava trabalho aqui? Não era aquele rapaz que nunca ficou quieto na escola? Não é essa moça que deu trabalho aqui no bairro para todo mundo? Não é esse rapaz aí que todo mundo falava que ia ser bandido? Escuta, não é essa família que vivia em pé de guerra? Não era ele que mendigava? Não era ele que estava na porta? Não era ele que vivia mal? Só que você vê a pergunta? A pergunta é, não era isso que no passado? Não era esse que antes eu tinha visto? Porque alguns respondiam assim, né? Versículo de número 9. Uns diziam, é este. E outros diziam, parece-se com ele. Uns diziam, não, é esse mesmo. O outro falou, não, parece com ele. Não pode ser. Tem gente que vê o que Deus fez. Tem gente que fala que acha que foi. Mas aí o cego diz assim, sou eu. O que era cego diz assim, sou eu mesmo, é eu mesmo. Ele mexeu tudo aqui, mudou minha vida. Uns dizem, não, é esse mesmo. Outros dizem, eu acho que parece só. Mas aí aquele que era cego responde, sou eu. Que mudança em mim fez o meu bom Jesus entrando no meu coração. Eu era cego, mas agora mudou, agora eu vejo. Ele mudou minha vida. Eu era cego, mas alguma coisa aconteceu. Eu estava lá na esquina, alguém lambuzou os meus olhos de barro e agora eu estou vendo. Aleluia! Glória a Deus! Mudou,
uma coisa aqui, mudou a minha vida, usou os meus olhos. Aleluia. E perguntavam, pois como se abriram os olhos? E aí vem aquele que realmente passou pela transformação, né? Como se abriu os olhos? Não, é que eu comprei um curso de coaching. E aí eu comecei a tomar conta da minha vida e mudei. Não, rapaz, é o seguinte, olha, toda terça e toda quinta eu estou fazendo agora academia, e aí eu mudei minha alimentação, né? E agora eu mudei de vida. Rapaz, eu fiz um curso, uma terapia de casal, e eu e minha esposa agora estamos vivendo bem. Rapaz, tirei umas férias, fui para Bahamas, fiquei uma semana com a minha família lá de férias, e aí a coisa mudou. O cego, ele diz assim, aquele que era cego, né? O homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Glória a Deus. O que aconteceu com você? Eu segui a instrução de Jesus e ó, deu certo. Eu segui aquilo que Jesus me falou e a minha vida mudou. Eu ouvi aquilo que o Senhor falou para mim. Eu recebi aquilo que Ele fez na minha vida. E a minha vida nunca mais foi a mesma. Glória a Deus. Oh, que Deus hoje possa incentivar o seu coração, passar em revista aí na sua alma. E você começar a perceber que o homem Jesus passou na sua vida. Aleluia. Aleluia. E Ele te deu uma instrução. E quando você seguiu a instrução dele, funcionou. Quando você seguiu aquilo que Ele mandou fazer, aí a coisa foi para frente. Aí a coisa mudou de história. Aí a sua vida mudou de perspectiva. A partir do momento que você seguiu aquilo que Jesus disse para você. Glória a Deus. Glória a Deus. O versículo de número 12 fala assim, olha, onde está ele? Cadê esse homem? Cadê Jesus? Nós precisamos falar com ele também. Esse negócio é extraordinário. Só que o cego naquele momento responde como muito crente, não sei. Não é esse não sei que você fala de vez em quando assim, que você não sabe mesmo. É que a sua resposta é como se você não soubesse. Você fala assim, Jesus está lá na igreja quando você falar no final de semana. Jesus está lá naquela minha reunião que você for lá comigo. Olha, Jesus está na boca do meu pastor. Quando o meu pastor falasse, ele vai falar para você de Jesus. Mas sabe o que a pessoa quer? A pessoa quer que você mostre Jesus para ela, em você. Aleluia. Onde é que está Jesus? Está aqui, ó. Glória a Deus. Está aqui na minha vida. Está aqui no meu testemunho. Está aqui para operar na sua vida também. Jesus está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Quando nós estamos lá reunidos na igreja, Jesus está reunido. Quando nós estamos na família cristã, Jesus está reunido. Mas quando te perguntam na rua onde é que está Jesus, você pode falar, está aqui, ó. Jesus está aqui está Jesus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Mas o cego respondeu, não sei, Raul. Ele respondeu, não sei. Tudo bem, vamos dar um desconto para o cego, ele tinha acabado de receber isso, né? Vamos ajudar ele? Levaram, pois, ele aos fariseus, o que dantes era cego. Nós precisamos de fazer agora um estudo aí, para saber o que aconteceu, né? Alguém esses dias atrás falou uma coisa que eu achei interessante, naquela perspectiva. Ele falou assim, tem muita gente que fala assim, não. Eu faço tudo que está na Bíblia, né? Essa coisa da coisa muito espiritual aí, assim, para mim não é para mim não. Para mim é só o que está na Bíblia. O Espírito Santo de Deus só fala o que está na Bíblia. Amém, é verdade. Mas tem muita gente que rejeita aquilo que o Espírito está falando, não é porque não está na Bíblia, é porque ele não lê a Bíblia, ele não sabe o que tem na Bíblia. Tem muita gente que é letrista da Bíblia, mas nunca leu a Bíblia. E aí o Espírito Santo de Deus está querendo usar a pessoa, e a pessoa não sabe quem é o Espírito que está falando, porque ele nunca leu na Bíblia o Espírito Santo de Deus fazendo aquilo. Não é porque não tem, é porque ele não lê. O cego foi levado pelos fariseus, e os fariseus eram desses, que era acostumado com a letra da coisa. E apesar dos fariseus terem conhecimento do que estava escrito, eles não conheciam a respeito de quem tinha escrito.
Eles conheciam aquilo que estava escrito, mas não aquela pessoa que tinha mandado escrever, o Senhor dos céus e da terra. E os fariseus começaram a fazer escrutínio nele. Por quê? Porque era sábado. Jesus amava fazer as coisas no sábado, né? Nós estamos aqui numa sinagoga hoje, né? Jesus amava fazer as coisas na sinagoga. Vamos começar a fazer milagre na sinagoga, em nome de Jesus? Aleluia. Vamos começar a colocar fogo na cabeça desses judeus aqui. Aleluia, Jesus. Começar a fazer milagre na sinagoga, né? Encher a sinagoga dos judeus, dos sírios que estão aqui em volta, como Jesus fazia, né? Vamos mudar a perspectiva desse lugar em nome de Jesus. Levaram o cego e era sábado quando Jesus fez o lobo e abriu os olhos. E aí os fariseus, aí versículo de número 15, 16, né? Começaram até a acusar o cego no versículo 16, ó, esse homem não é de Deus, acusar Jesus, né? Porque não guarda o sábado. Como pode um homem pecador fazer tais sinais? Um falava, né? E havia dissenção entre eles. Porque é o seguinte, irmão, o mundo e a religião velha não se decide quem é Jesus. Tem gente que chega para mim e fala assim, rapaz, as histórias que você conta, os milagres que você conta, ó. Tem outros que chegam assim, meu amigo, desculpa, eu não acredito em nada, você vai falar. Porque o mundo não se decide por Jesus. Mas o que era cego precisa estar decidido. Mas quem recebeu de Jesus precisa estar decidido. Olha, não interessa o que estão falando de Jesus lá fora. O que interessa é você já se decidiu por quem é Jesus na sua vida. Não interessa como as pessoas estão vendo Jesus lá fora. Você já se decidiu por quem é Jesus para você. Você já fez uma decisão a respeito dele? Eles ficaram assim, tão com dificuldade que eles mandaram chamar até os pais do rapaz. Chama os pais dele aqui, né? Vamos saber a história desse rapaz, vamos tentar entender. Aí chamaram os pais e perguntaram, escuta, esse seu menino nasceu cego? Nasceu. Como é que ele está vendo? Não sei, pergunta para ele, já é grandinho. Ele pode responder por ele mesmo, deixa ele falar, porque a gente não sabe o que aconteceu com ele não. Deixa eu falar uma coisa para você, aquilo que a gente era antes e o que aconteceu até hoje não faz sentido. Só faz sentido através da fé do Senhor Jesus Cristo. Da onde Deus te tirou e onde você está hoje não faz sentido. Só faz sentido porque foi Jesus que entrou na sua vida. Não peça para ninguém explicar a sua história. Foi Deus que tocou você. Não peça para ninguém explicar o que aconteceu com você. Só você pode dizer que Jesus tocou na sua vida. Só você pode dar esse testemunho. Ninguém mais pode. Eu tenho uma família grande no Brasil. Minha esposa foi conhecer eles pela primeira vez agora, no mês de junho. E se eles se encontram comigo hoje, como algum deles já se encontraram comigo pela internet, a gente conversando, é muito difícil eles acreditarem que hoje eu sou pastor. Não faz sentido. Não faz sentido eu estar no púlpito. Não faz sentido eu estar lendo Bíblia, pregando a palavra. Só faz sentido porque eu posso testificar que Jesus tocou na minha vida, Ele me tirou assim. Aleluia. Ele fez isso comigo. Glória a Deus. Eu quero contar uma história, nós já estamos começando a terminar. Presta atenção, nós estamos começando a terminar, não estou terminando. Começando a terminar. Eu gosto muito desse testemunho, eu e a Ana ouvimos uma mensagem desse homem, acho que pelo menos umas 10 vezes antes da gente. Então acho que das primeiras 4 a gente chorou todas as vezes que a gente ouviu. É um pastor no Texas, pastor Ron. Pastor Ron. Vamos ficar com o Ron aí, né? Ele pregou na igreja do pastor T.D. Jakes alguns anos atrás. E ele conta a história da família dele. Ele era descendente, seus avós maternos, o avô era cubano e a sua avó era alemã. Eles casaram nos Estados Unidos numa época que era proibido negros casarem com brancos, acredite nisso. Teve uma época nos Estados Unidos que era proibido negro casar com branco. E mesmo assim eles se casaram, se apaixonaram, tiveram 7 filhos. E ele fingia ser o motorista dela para eles não serem pegos na rua. E em certo ponto dessa caminhada deles, dessa vida deles, quando eles tinham 10 anos de casados já, e os 7 filhos já tinham nascido, eles decidiram por sair naquela noite para jantarem juntos, deixaram os filhos em casa e saíram para jantar, uma noite bonita em Columbus, Ohio, Cleveland, Ohio. Eles estavam voltando do jantar e um bêbado na rua pegou e falou, olhou para ela e falou assim, você é tão bonita, como é que você foi casar com um homem desse? Nisso que aquele senhor ouviu,
O marido ouviu, ficou muito bravo, deu um safanão no rapaz. O rapaz bêbado quebrou o pescoço quando caiu no chão. Não morreu, mas nunca mais assistiu tênis do meu jeito, né? Agora assistir assim. E por conta disso ele foi preso por tentativa de assassinato. E agora a esposa ficou sozinha com 7 filhos. E como se não bastasse, o pai veio da Alemanha e brigou e deserdou a filha e falou assim: eu falei para você, como é que as trevas têm alguma coisa a ver com a luz? Era uma época de muito racismo no mundo ainda. E aí eles foram absolutamente, completamente abandonados pela família. Naquele momento a mãe começou a ser o único arrimo daquela família, a única pessoa que tinha condições de trabalhar e cuidar dos filhos. E ela começou a ter problemas de saúde, ela caía no trabalho, ela desmaiava no trabalho, e descobriram um tumor atrás do olho dela. Os filhos agora ficaram à mercê de praticamente viverem na rua. Ela tinha uma menina, era mais velha, a mãe do pastor Ron, e os outros meninos entraram numa gangue que chamava Devil's Disciples. Eles saíam para roubar de noite, faziam um pacto com o diabo e saíam para roubar de noite. Um rapaz que trabalhava com entretenimento adulto na rua percebeu a moça de 14 anos ficando muito bonita e falou assim: olha, você está muito bonita e eu tenho uma proposta para fazer para você. Nós vamos colocar uma roupa bonita para você e levar você para jantar com alguns homens solitários aqui da cidade. Você não precisa de fazer nada, você só precisa de jantar com eles. E eu vou te pagar $100 por cada vez que você jantar com um deles. E ela foi. Na primeira noite, já transformaram a vida dela no inferno. Você imagina o que fizeram com ela. Eu quero ser bastante brando para você não escandalizar as nossas crianças que estão aqui com a gente hoje, mas você já entendeu. E logo depois do segundo encontro, ela se encontrou grávida desse bebê. O rapaz que tinha colocado ela nesse entretenimento adulto achou que ela tinha feito isso de propósito para não trabalhar mais. E tentou de todas as formas abortar aquela criança. Ele tentou desde chute na barriga, como infusão de alguma coisa para tentar fazer com que o feto morresse. O fato é que nada foi possível para que aquela criança não nascesse. Quando a criança nasceu, ela nasceu retardada, nasceu com problemas de fala, com problemas de compreensão, e aos 10 anos de idade a única coisa que ela fazia era macarrãozinho na sala de aula. A mãe ainda trabalhava nessa vida, por conta que foi praticamente aprisionada por isso, e deixava ele para ser cuidado por uma babá. E a babá fazia maldade com ela junto com os filhos. Uma das noites que a mãe estava trabalhando, ele entrou no quarto da mãe, pegou o 38 da mãe e tentou acabar com a sua vida. Ele tentou por 3 vezes o revólver não funcionou porque estava no safety. Naquela semana ele voltou à escola ainda muito triste, o pessoal da escola ficou sabendo o que estava acontecendo. Mas naquela mesma época chegou na escola uma mulher que tinha sido cega, mas Jesus tinha dado visão para ela também. Ela tinha sido salva no Senhor Jesus Cristo. E ela era professora do estado de North Carolina, veio trabalhar em Ohio. E ela chegou para a diretora e falou assim: minha senhora, faça um favor para mim, me dê só os piores daqui. Eu só quero trabalhar com os piores da escola. Só te peço uma coisa, deixa eu usar a palavra de Deus com eles. E ela falou assim: muito bem, se for para pegar os piores, você pode fazer o que você quiser. Ninguém quer ficar com os piores alunos. E nisso o Ron estava lá com 10 aninhos de idade. E o Ron era muito aberto e ele, na verdade, tinha problema de fala. Ele era gago também, para melhorar a situação dele. As crianças faziam bullying com ele na classe toda hora. E ele sentou na frente da professora e contou a história dele. E a professora falou assim: meu Deus, eu nunca conheci ninguém que a vida da pessoa estava na Bíblia. Ele falou: como assim? Porque você falou que você não desejava ter vivido, mas você é alguém que Deus escolheu desde o ventre da sua mãe. Não fala isso. E pegou e abriu em Jeremias capítulo 1 para ele. E você sabe da chamada de Jeremias. E aí em Jeremias está escrito assim: eu te chamei desde o ventre da sua mãe e te dei para o profeta das nações. E aí Jeremias falou assim: mas eu não sei falar. E ele falava a mesma coisa: eu não sei falar. E não digas que você não sabe falar e que você é uma criança, porque eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. O Ron, com 10 aninhos de idade, ficou tão maravilhado com aquela história. Enquanto isso, a professora olhou para ele e falou assim: meu filho, se você se dedicar a esse livro
e você colocar as palavras dele no seu coração, ele vai mudar a vida da sua família e da história e da sua história em nome de Jesus. Ele falou assim: então é isso que eu quero para a minha vida. Ele foi para o Summer e durante o Summer ele decorou 5.000 versículos. Sabe o que acontece quando você decora 5.000 versículos? Você decora 5.000 qualquer coisa, a sua mente vira uma mente fotográfica. Tudo que você olha, você decora na hora. Ele terminou o middle school como o primeiro da classe, o high school como o primeiro da classe, a faculdade como o primeiro da classe. Aos 21 anos ele assumiu a primeira congregação dele, pegou ela com 50 pessoas, no final de um ano tinha 500. Virou um dos capelões do time da NFL e transformou a história da sua família. Os tios, que eram do Devil's Disciples, quando viram um menino, falaram assim: esse menino não conseguia mascar chiclete e andar ao mesmo tempo, como é que esse menino está pregando assim agora? Tem alguma coisa a respeito desse Jesus, e se entregaram para Jesus, todos os tios. A única que não havia se entregado para Jesus ainda aos 35 anos de idade dele tinha sido a mãe. Mas no dia das mães, ele convidou a mãe dele para vir na igreja. Pela primeira vez, a mãe dele vinha na igreja. E ele decidiu que naquele dia ele ia pregar sobre a reabilitação de Raabe. E aí ele começa: olha, na galeria dos heróis da fé tem muitos homens maravilhosos, os patriarcas da palavra de Deus. Apenas 2 mulheres. Sara, a mãe de todos os judeus. E adivinha mais quem fez a galeria dos heróis da fé? Raabe, a meretriz. Quando ele disse isso, a mãe dele levantou no meio do culto e falou assim: o que eu preciso fazer para ser salva? E aceitou Jesus aos prantos naquela noite. Ele termina contando, e esse é o foco do porquê eu contei essa história para você, que quando o filho dele mais novo estava com 10 anos de idade, a mesma idade que ele, tentou tirar a sua própria vida. O Obama, naquela época presidente dos Estados Unidos, tinha chamado ele para fazer uma iniciativa com as famílias negras dos Estados Unidos por causa do déficit de pais dentro das casas. Os americanos, dos negros americanos, 75% das casas de americanos, dos negros aqui nos Estados Unidos, não tem o pai em casa. 75% dos jovens negros não tem o pai em casa. E aí ele sentado ali, ouvindo o Obama falar, quando ele olha para o lado, está o filho dele, sentado na cadeira do presidente do Air Force One, comendo os M&M do presidente e vestindo a jaqueta do presidente. E aí ele entendeu. Como é que ele ia fazer isso? Numa geração só, se Deus não tivesse entrado na vida. Quem vê não entende. Só o cego sabe o que aconteceu com ele. Só o cego consegue lembrar do porão daquela babá e o que acontecia no porão daquela babá, e se lembrar de como um dia Deus untou os seus olhos com barro no momento mais vergonhoso, quando ele teve que contar o que acontecia com ele, e transformou a sua vida para sempre. Só ele pode dizer. Agora mais ainda grandinho é que ele pode contar com riqueza de detalhes aquilo que Deus fez na vida dele. Nós temos que contar na nossa vida aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Glória a Deus. Nós temos como testificar de verdade e viver a partir desse testemunho o que Deus tem feito na nossa vida. Quando eles desistiram de tentar descobrir ou tentar tirar do cego de si alguma coisa de verdade, na verdade não tinha acontecido nada com ele, ele estava mentindo que era cego, ele falou assim: é o seguinte, então agradece a Deus aí, porque esse homem é um homem pecador. Quantas pessoas já falaram para você assim: rapaz, agradece sua sorte, porque esse negócio de religião não tem nada a ver. Agradece aí os seus anjos da guarda, porque esse negócio de Jesus aí é história da religião. Agradece aí a sua destreza para conseguir chegar onde você chegou. Você foi muito perspicaz, porque na verdade esse negócio de Jesus aí é um acaso. Quantas pessoas não tentam diminuir, até mesmo você mesmo faz isso, o testemunho de Jesus na sua vida? Quando a gente não bate no peito e fala assim: rapaz, olha, eu perseverei, eu cheguei lá, eu busquei. O fariseu que às vezes mora dentro de nós mesmos, né? Mas só o cego sabe. É só o cego que pode dizer que agora está vendo e fala assim: olha, se ele é homem pecador, eu não sei. Da onde ele veio, eu não sei. Eu só sei que eu era cego e agora vejo. E ninguém pode fazer essas obras se não for mandado. Não tem condição se eu estar aqui, se não foi Deus que fez a minha vida. O cego, no versículo de número 34, acabou sendo expulso da sinagoga. E ser expulso da sinagoga era mais ou menos assim: você não faz mais parte da sociedade comum.
Irmãos, como faz falta às vezes a gente resgatar, de não poder mais ser aceito na sociedade comum, viu? Hoje nós somos aceitos, né? Mas eu lembro da história dos nossos pais no Brasil e aqui também. Esses homens são loucos. Esse pessoal não é ovelha, é bode. O pastor Gunnar Wingren, que era o mais jovem, né? O pastor Daniel Berger era mais antigão e tal. O pastor Gunnar Wingren era bastante jovem. Um dos filhos dele morreu e o padre da cidade não enxergou, não deixou ele enterrar o filho no cemitério da cidade. Apedrejados, perseguidos, xingados, cuspidos, expulsos da sinagoga, mas com uma comunhão íntima com Jesus. Eu não quero que nada de mal te aconteça, mas eu vou falar para você, o mundo está trabalhando para separar o joio do trigo, viu? Quando você começar a abrir a boca de novo para testemunhar de Jesus, espere que você vai ser expulso da sinagoga. Estou com medo, viu, Rafa? Eu vou expulsar lá daqui. Não tem jeito. É forte demais, o testemunho é forte demais, a comunhão é forte demais, a unção é forte demais, aquilo que aconteceu, o testemunho do que aconteceu na minha vida é forte demais. O mundo não consegue aceitar, mas eu e ele estamos unidos por conta desse laço para a glória de Jesus. Versículo de número 35. Jesus ouviu que o tinha expulsado. Lembra como é que começou esse capítulo? Jesus passando, viu, mas e agora? Jesus ouviu. Como Jesus é atento, na verdade. Jesus vê, ele ouve, não é? Jesus vê e ele ouve, e ele fala, e ele toca. Aleluia. Aleluia. Jesus não está parado, não. Jesus não é uma estátua. Jesus, ele vê, ele ouve, ele toca, ele fala, ele passa. Aleluia. E agora diz assim que Jesus ouviu que tinham expulsado, e olha que bonito, encontrando-o, o disse. Agora olha que bonito. Da primeira vez o cego não viu Jesus, agora eles se encontraram. Por quê? Porque um viu o outro. Glória a Deus. Assim como ele é, nós o veremos. Nós vamos ver o rosto de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Para prestar atenção aqui como o arrebatamento da igreja aqui está sendo expresso nesse capítulo 9. Da primeira vez o cego ouviu de Jesus, foi tocado por Jesus, foi transformado por Jesus, mas não tinha visto Jesus ainda, Raul. Passou por todo o escrutínio da sociedade, passou por todo o escrutínio da religião, foi expulso do meio daquela sociedade, mas ainda não tinha visto Jesus. Foi ver Jesus só depois que saiu desse meio aqui, ó. Eu e você, quando sairmos do mundo, vamos ver Jesus. Eu e você, quando sairmos dessa esfera, desse tempo, desse aion, dessa experiência, dessa dimensão, e entrarmos na dimensão celeste, nós vamos ver Jesus. E aí nós vamos se encontrar com Ele. E aí vai ter uma conversa, e a conversa vai ser o seguinte, vai ser só para testificar aquilo que já foi visto. Crês tu no Filho de Deus? O cego ainda nessa esfera pergunta assim, né? Quem é Ele, Senhor, para que eu creia? Ele chamou algum fariseu do Senhor? Ele chamou algum vizinho do Senhor? Ele chamou os pais de Senhor? João está dizendo aqui com S maiúsculo, Senhor. A tradução para isso aqui é Kyrios, dono. Esse tipo de expressão só é usada para Deus nos textos. Ele vê Jesus, recebe a pergunta, mas na sua alma já está testificando: eu sei quem é que está falando comigo. As minhas ovelhas conhecem o som da minha voz. Eu não vi esse rosto, mas eu já ouvi essa voz. Glória a Deus. Aleluia. Eu não vi esse rosto, mas essa voz me é familiar. Deixa eu tomar cuidado com as minhas palavras. Quem é, Senhor, para que eu creia? Quem é Ele, Senhor, para que eu creia nele? E aí, versículo de número 37, Jesus lhe disse: tu já tens o visto,
e é aquele que fala contigo. Glória a Deus. E disse: creio no Senhor, e o adorou. Versículo de número 39, nós terminamos por aqui. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de aqueles que não veem vejam, e os que vejam sejam cegos. Jesus veio a esse mundo para transformar a vida dos simples. Glória a Deus. Daquele que não tinha chance, agora tem chance. Daquele que não tinha saída, agora tem saída. Daquele que não podia, agora pode todas as coisas por aqueles que o restaurou. Deixa eu falar para você. Você que era cego até hoje, ontem, hoje vê. Você já tem crido em Jesus? Você está nessa expectativa ainda de ver Ele? Você tem ouvido a voz dele hoje, nessa noite, nesse dia que nós estamos aqui? Fique de pé, por gentileza. Nós vamos adorar a Deus nesta Santa Ceia. Me ajuda, Gabriel, por gentileza. Ele é o Senhor. Ele é exaltado que nós estávamos cantando. Hoje é uma noite de você recuperar aquela vontade de ver Jesus. Aquela vontade que você sempre teve de ir para o céu. Hoje é a noite de você recuperar isso aí. Nós vamos para o céu ver Jesus. Aleluia. Foi Ele que restaurou a nossa visão para a glória do Senhor. Nós estamos aqui agora para participar do pão e do vinho, porque Ele abriu uma porta para que nós pudéssemos entrar lá. Aleluia, Jesus. Senhor, Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifica o Seu santo nome. Rei exaltado no céu. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, Seu nome louvarei. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifica o Seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Talvez você queira receber uma oração dessa noite. Eu não quero ser extenso. A nossa hora já foi. Mas talvez nessa noite você queira recuperar aquele ardor que você teve quando pela primeira vez você ouviu a voz de Jesus. Hoje é uma noite de restauração da sua fé. Você vai para o céu, você vai ver Jesus. Mas hoje é uma noite de fundamentar mais uma vez o seu testemunho. Aleluia. O seu testemunho de que você era cego, mas agora você vê. Que você não podia alcançar, mas agora você pode, porque Jesus alcançou a sua vida. Eu quero te dar 30 segundos para nós orarmos por você. E nós vamos partir para a nossa Santa Ceia. Glorifica o Seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifica o Seu santo nome. Ele exaltado, Rei exaltado no céu. Senhor, nós te damos graças, Senhor, pela Tua bondade, amor e misericórdia, Senhor. Que podemos estar na Tua presença nessa noite, Senhor, Pai, participar dessa mesa santa, Senhor. Te agradecemos ao Senhor, Pai, porque nós éramos cegos de nascença, Senhor. A nossa vida é de mal a pior, Senhor, Pai, nas portas das cidades em mendigância, Senhor.
mas o Senhor alcançou a vida de cada um de nós. O Senhor untou os nossos olhos, ó Senhor Pai, lavou os nossos olhos, e hoje nós temos visão, Senhor. E a nossa vida é viver para o testemunho daquele que tocou os nossos olhos. Ah, Senhor Pai, nós hoje fazemos promessa diante de Ti, Senhor, de que pelo Teu Espírito, Senhor, nós vamos suportar o calor da vida, Senhor Pai, nos escrutínios para entender o que aconteceu conosco. E quando perguntarem, Senhor, nós vamos falar: o homem Jesus untou os nossos olhos com barro, nos mandou no tanque lavar, nós lavamos e vimos. Nós vamos cumprir a Tua vontade, Senhor Pai, e fazer o Teu querer. Guarda a palavra, Senhor Pai, que o Senhor entregou a nós, o nosso coração hoje. Faz frutificar na nossa vida. E nós para sempre Te daremos a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus.